Vou procurar aqui o material para a gente usar hoje. Ok, vamos lá. Só tem a Cauana e o Eduardo ainda só na linha. O João Paulo também está na linha aí, né, João? Isso. Só estou aguardando mais um pouquinho aí para o pessoal entrar, tá? Bom, nós já temos aí então o Eduardo, o Cauana, o João Paulo, o Bruno, o Gustavo entrou agora, o Michel, né? Bom, vamos lá, vamos dar início aí. Boa noite, Michel, tudo bem? Vamos dar início aí à aula então, tá? A gente vai fazer o seguinte, na semana passada nós tivemos um problema técnico aí, o problema foi resolvido, e então hoje eu resolvi dar a aula que eu não dei semana passada, tá bom? Então, até porque já tem uma atividade lá para vocês, e a atividade é referente à aula de hoje, tá? Se sobrar tempinho, a gente resolve a atividade, tá bom? Vamos procurar aqui o conteúdo da aula de hoje. Vamos ver aqui. Aqui. Achei. Vamos compartilhar com vocês aí, né? Vocês estão conseguindo ver aí a aula Lajes de Concreto? Boa noite, professor. Boa noite, Ivan, tudo bom? Que bom, viu, Bem, só? senhor. Faz um tempo. O Ivan, tá aparecendo o slide aí? Lajes de concreto. Isso, vamos ver então, tá? Esse material Beleza. já está disponível para vocês lá, viu? Positivo. Lá no Moodle. Então vamos lá, gente, ó. Lajes de concreto. Na verdade, não vou falar de tudo que vai na laje, né? Desde a armadura, a forma a gente já falou, né? No semestre passado. Então nós vamos falar sobre a laje. Segundo o autor Borges, que é esse cara aqui, ó, do livro, tá? Os ferros devem ser adquiridos com antecedência para que não haja atrasos na obra, né? Atraso na obra. Por que isso? Porque a ferragem é um dos materiais que tem um certo custo elevado da obra, né? E ele, como a gente sempre depende para fazer vigas, pilares, fundações, a gente depende do aço, o interessante é que a gente já compre antes mesmo de iniciar a obra. Não precisa comprar 100%, né, do aço, mas de cada etapa é importante que você já tenha esse material lá disponível para o armador começar a fazer, a moldar a fundação, a moldar os pilares, a moldar as vigas e moldar a laje. Então é importante que pelo menos aí com 7 dias, pelo menos,
as armaduras estejam lá. 7 dias já, para alguns determinado tipo de obra, já é pouco tempo. Então, aí 14, 20 dias antes é o ideal. Atualmente, existem empresas que fornecem armaduras de pilares e vigas já armadas, ou com estribos dobrados, né? Ou cortados já na dimensão do projeto. E aí a montagem é feita no canteiro de obra. Então nós temos dois tipos de empresa, uma que já monta pilares e vigas, e tem aquela outra que monta, ele corta os ferros, monta os estribos, mas ele não monta o pilar e não monta a viga. Você tem na obra que vai fazer isso. Por que muitas empresas até preferem que os ferros já vão montados? Porque aí você diminui o número de mão de obra no canteiro. Você, para montar pilares e vigas nesse formato aqui, você precisa aí de 2, 3 armadores, né? E se ele já vier de fábrica montado, você não necessariamente precisaria de ter 2, 3, e sim apenas um para fazer alguns ajustes, a colocar na posição, né? Então, tem algumas empresas que preferem comprar já montados. Já no caso da laje, isso não tem como, tá? Porque a laje, principalmente essa maciça, como a gente está vendo aqui, ela tem que ser montada no canteiro de obras mesmo, tá? Existem lajes pré-fabricadas e elas já vêm concretadas da fábrica e você só vai içar ela para a posição, né? Da cobertura. E aí não é o caso aqui, né? Que a laje tem que ser montada. Aí muitas vezes você precisa de 2, 3 armadores para fazer essa montagem aqui, ok? Bom, segundo o autor Borges, os pedidos de ferros para a obra devem ser realizados com acréscimos de 5 a 10%, para que sejam compensadas as perdas. Então, na verdade, todo e qualquer material, a gente deve colocar um pouquinho a mais para compensar as perdas. Bom, no caso de aço, as perdas podem ocorrer nas dobras, né? Então, é importante que você peça um pouquinho a mais. Então, variam aí de 5 a 10%. As barras, né, nas indústrias principalmente, são vendidas em quilos, tá? Até orçamento de obra, o aço é orçado em quilograma. Então, para você fazer a conversão, você precisa ter essa tabela de conversão, que é essa aqui, ó. E essa tabela é uma tabela usada pela norma técnica, e ela diz o seguinte, que uma barra de 3,16 polegadas, seria o diâmetro de 5 milímetros, o peso dela é de 160 gramas, tá aqui, ó, 160 gramas, ou 0,16 quilogramas para cada metro. Então, 1 metro de barra, né, de 3,16 polegadas, tem, deixa eu ver se eu tenho aqui, eu tinha, não tenho mais, mostruário de diâmetro de barra, mas uma barra de 5 milímetros tem 160 gramas de peso por metro, né? A de 1/4, ela é um pouquinho mais pesada, 250 gramas. A 5,16, que é o 8 milímetros, 400 gramas em 1 metro. E assim por diante, né? Até a barra de 1 polegada, que tem 25 milímetros de diâmetro, pesa 4 quilos, né? 1 metro de barra. Então, sabendo quanto quilos pesa por metro, se eu tiver uma barra de 11 metros, eu vou saber mais ou menos quanto de peso eu vou ter. Por que é importante saber?
Porque o transporte é calculado em quilos, né? O transporte do aço. Então, o caminhão ele não pode ter lá, para determinadas rodovias, não pode ter tantos quilos a mais. Então, na hora de adquirir o aço para uma obra de grande porte, por exemplo, às vezes você precisa de 2, 3, 4 carretas lá para transportar. Então, e isso onera o custo do aço, né? Então, de repente, fazer os pedidos também programados, né? Pode minimizar o custo da compra, porque é calculado em quilo. E o autor, ele coloca até um exemplo aqui de uma situação que parece que tem acontecido com ele, né? Não é esse slide aqui, deixa eu ver. Bom, ele diz aqui, ó, segundo Borges, é comum que as usinas de produção do aço, né, façam barras com peso superior ao tabelado, o que pode trazer complicações na hora de comprar a barra. E por que pode trazer complicação? Né? Ele traz um exemplo aqui, ó. Ele cita um exemplo que uma obra previa 1.376 kg de aço de 1/4 polegada. Né? Entretanto, as barras tinham peso de 0,29 kg, ou seja, 290 gramas por metro, e não 250, como estava previsto ali. Qual foi o prejuízo nesse caso específico? Aí a resposta é essa aqui, ó. Né? O prejuízo... Opa, ficou muito escuro aqui. Vamos pôr outra cor, vamos pôr amarela. O número de barras necessário é 1.300 quilos. Se eu dividir por 0,25 kg, que é o peso tabelado, eu vou ter 5.504 metros. É um prédio, né? Então, um prédio usa assim mesmo essa grande quantidade. 5.500 metros quadrados. Só que, ao comprar a barra, observou-se que a barra tinha 290 gramas e não 250. Então, se eu dividir 1.376 por 290 gramas, eu vou ter 4.745 metros. Se eu fazer a diferença desse para esse, são 759 metros de diferença, só por conta do peso das 400 gramas a mais que essa barra de 1/4 polegada tinha da fábrica. Ou seja, 759 metros, se eu dividir por 12, são 63 barras a menos nessa obra. Então, ele fala o seguinte, que o construtor, o engenheiro, ele deveria pesar a barra quando chega, para saber se vai estar dentro dessa tabela universal ou não. Porque aí ele pode depois até reclamar para o fabricante de que ele está tendo prejuízo no número de barras compradas, tá? Só que assim, eu vou ser bem sincero com vocês, de cada 10 obras que eu conheço, nenhuma faz essa verificação. O autor ele citou isso porque ele deve ter passado por uma situação desse tipo, ok? Deixa eu ver se tem alguma pergunta até agora. Não? Boa noite, Jaqueline. Boa noite, Mauri. Tudo bem? Nelson, Luana. Então, vamos lá. O que mais? O trabalho com ferro para o concreto deve ser dividido em 2 etapas: corte e preparo. Né? Corte e preparo. Depois vem a armação. Né? Então, quando o ferro chega na obra, o armador, né, que é a pessoa que é chamada, que manipula os ferros, ele vai primeiro fazer o corte do tamanho
da barra, né, baseado no projeto, vai fazer o preparo, né, normalmente é o preparo dos estribos, né, e depois ele vai montar aqui, como vocês estão vendo, fazer as amarrações devidas para montar os pilares e vigas, no caso, né. O ferro é recebido em feixes de 12 metros e normalmente são transportados dobrados ao meio, porque 12 metros, né, você precisaria de uma carreta de 12 metros de comprimento para ele vir esticado. Como normalmente não é uma carreta, eles dobram o ferro no meio para transportar melhor. Então, esse ferro ele deve ser estendido e cortado conforme o projeto estrutural. E é exatamente nessa dobra que às vezes acontece as perdas, tá? Bom, sobre uma bancada de madeira, as barras são dobradas conforme o projeto estrutural, que é essa imagem aqui, né? Então, o funcionário está em cima de uma bancada de madeira, dobrando os ferros da forma que está no projeto estrutural. Depois ele monta alguns cavaletes para fazer a montagem do aço, das vigas, que é o caso do esquema ali. Algumas informações importantes, né? O aço para concreto armado, né, segundo a NBR 7480 de 2007, são os aços CA25 e CA50. CA significa concreto armado, então é o aço de concreto armado 25. E o que é o 25? 25 é o 25 kgf por milímetro quadrado, ou 250 megapascal, que é a resistência de escoamento. O que é escoamento? É o alongamento da barra de aço submetido à tração, né? Então, o escoamento, a resistência do aço é de 250 megapascal. Antigamente, isso há 15, 20 anos atrás, nós, engenheiros, fazíamos não só o controle da resistência do concreto, como também o da resistência do aço. Só que o que aconteceu? Esse ensaio de aço foi se perdendo ao longo do tempo, porque as indústrias de fabricação de aço chegaram na excelência de qualidade em que qualquer barra de aço, CA25, por exemplo, se você fizer um ensaio, vai dar 25, 26, 27, nunca vai dar abaixo de 25 kgf por milímetro quadrado. Isso porque as indústrias brasileiras chegaram numa excelência de qualidade de produção, né? Da mesma forma, o CA50 é 500 megapascal e o CA60 600 megapascal. Bom, o CA60 ele tem uma característica. Ele normalmente é uma barra lisa, né? Então ele não é estriado como está aqui, ó, tá? Esses são chamados de estrias do barro do CA50. Então, o CA50 ele tem essa característica, ele é todo estriado. Já o CA60, a característica principal dele é ser liso. Tá? E por ser liso, muitas vezes ele é usado mais para estribo. Né? Ok? O que mais? Sobre o ensaio. Né? Aqui é uma forma da prensa, que é uma prensa, só que ao invés de comprimir, ele traciona, né? Então ele puxa para cima e puxa para baixo. Essa deformação do aço aqui é o chamado escoamento, que é essa redução da seção do aço aqui, ó, né? É como se você pegasse um elástico e fosse puxando e ele fosse diminuindo de seção. Essa diminuição é chamada de escoamento, né? É uma deformação plástica, né? Então, a resistência do aço é medida com esse escoamento. E quando ele rompe, aí é anotado a resistência de escoamento ou resistência de tração do aço. Ok? Que é aqueles 250 para CA25, o 500 megapascal para CA50, né?
Bom, antes da concretagem, a gente deve promover a colocação dos eletrodutos elétricos, né, que são essas mangueiras aqui, e quem faz isso é o eletricista, tá? Então, o eletricista ele deve acompanhar a obra de montagem da laje, né? Ele deve acompanhar a obra. Isso aqui que vocês estão vendo aqui na parte de cima é um espaçador da barra de aço para não encostar na forma de madeira. Porque o que acontece? Quando você promove a concretagem, né, da laje, principalmente laje maciça, o funcionário ele pisa na armadura. E ao pisar na armadura, ele dobra o aço e o aço encosta na madeira e aí fica o cobrimento de concreto sobre o aço fica pequeno. Então é comum usar espaçadores plásticos para que o aço fique afastado da forma, né? Onde está o eletroduto aqui, já vai acabar acontecendo isso, mas também não é bom que o eletroduto fique encostado diretamente na forma de madeira, né? Recomendo-se também que tenha um cobrimento de concreto sobre o eletroduto também. Então, até não está escrito aqui, ó, antes do enchimento das formas, deverá ser realizada a colocação de eletrodutos de elétrica e as caixas dos pontos de luz, que são essas caixinhas aqui. Esse trabalho é realizado por um eletricista durante o trabalho do armador. O armador também deve cuidar do espaçamento do aço entre o aço e a forma. Entre o aço e a forma, através do espaçador, que são esses componentes plásticos aqui, né? Ok? Vamos ver se tem perguntas até então. O Alessandro está com problema de... Eu estou com um probleminha no meu Teams que não consigo ingressar na sala de aula. Ok. Bom, o restante da turma está me assistindo bem aí, né? Positivo, professor. Então tá bom. Só o Alessandro que não está conseguindo. Ok. O que mais? Lajes de concreto. Para o concreto, agregados para o concreto, né, que são as britas, utiliza-se pedras número 1, 2 e 3 para laje, tá? Laje. Dependendo da dosagem estudada. A brita 1, ela varia de 12,5 a 22 milímetros. A brita 2, 22 a 32 milímetros. E a brita 3, de 22 a 62 milímetros. Ela é bem grandona, ó. Bom, o que eu posso dizer para vocês? Para laje de concreto que fica acima das nossas cabeças, a mais usual é a brita 1, tá? Por quê? Porque é uma laje que tem uma quantidade de aço significativa, né? E então, por ter muito aço, a brita precisa ser pequena para passar no meio dos vãozinhos do aço. Quando é uma laje no chão, laje radier, por exemplo, ou laje piso de chão, né? Eu já pode usar a brita 2, porque ali a quantidade de aço já é menor, e aí você tem uma condição, uma condição de uso de brita, você pode até misturar a brita 1 e brita 2. A brita 3, ela é mais recomendável mesmo para laje radier, que a laje radier é uma laje tipo fundação, e aí na fundação é aconselhável até que você use britas maiores, né? A brita 4 e 5, por exemplo, é uma brita usada para
para fundação mesmo, blocos de fundação, né? Sapatas, né? As britas menores aqui, a brita, o zerão, brita zero, pedrisco e pó de brita, já são usadas mais para preenchimentos preenchimento de blocos, né? A alvenaria estrutural usa muito pedrisco e brita e pó de brita. Então, assim, para laje de concreto, a mais recomendada é a brita 1, que varia aí os grãos de 12,5 a 22 milímetros. Ok? A areia deve ser grossa e lavada. Então, assim, para concreto de laje, não é recomendável nem usar a areia média, nem a fina. Não é que é proibido, não é recomendado. Por quê? Porque quanto mais fino é a areia, mais demanda água para hidratação. E demandar água para hidratação no concreto, você altera o fator água-cimento. Não sei se vocês viram em materiais da construção civil, o fator água-cimento é um fator determinante para a resistência do concreto. Então, quanto mais água, mais baixa a resistência. E a areia média e fina promove o acréscimo de água para poder dar trabalhabilidade. Então, recomendável é a areia grossa, lavada, é uma areia que já vem de mineradoras, já ela vem lavada. Por quê? Porque não se admite areia com materiais, substâncias orgânicas. Então, o que são substâncias orgânicas? Resto de madeira, raízes, argilos, né? Argilos minerais. Então, você não se admite areia com esse tipo de contaminação, né? Que eles chamam de contaminação da areia. Ok? Até aí tranquilo? Alessandro, mas vamos assistir às aulas gravadas. Tá. Vamos lá. Quanto ao cimento, a única recomendação necessária para o cimento é que ele seja novo. Cimento empedrado é sinal de envelhecimento do cimento, tá? Então, o cimento empedrado é vedado o uso no concreto. O cimento empedrado, sinal de envelhecimento, sinal de resistência baixa lá na frente. Não deve ser adquirido com antecedência, e sim próxima data de concretagem. Né? Parece óbvio, mas é uma recomendação importante, porque o cimento envelhecido não é recomendado para a obra. Então, você deve comprar, fazer uma programação de compra, sempre aí com 10, 15 dias, não mais do que isso. Tá? Mas o cimento guardado há mais de 20 dias, você corre o risco dele empedrar. Bom, existem vários tipos, né? O cimento Portland comum tem o CP1 25, CP1 32, CP1 40, é o Portland comum. O composto, que tem aí, nesse caso, ele tem escória de alto forno, pozolana, né? Escória de alto forno, né? Então, aí ele é composto, então, mas ele tem aí, o que a gente determina neles aqui é esse número aqui, ó. O que significa o 25? Significa que a resistência do concreto pode chegar a 25 megapascal se usado o CP2E25. Para você chegar no 32 megapascal, você tem que usar o CP2E32 e assim por diante. Tá? O de alto forno, nós temos aí o CP3 e o pozolano. Aí eu temos aqui, deixa eu ver onde está, aqui, ó, o CP1, ele pode ser usado no concreto pretendido, o CP2 também, tá? No concreto armado para desforma rápida, todos os cimentos podem ser usados, desde o CP1 até o CP4. Até o CP5, na verdade. Os elementos pré-moldados fabricados, é comum usar o CP1, o CP2. Para desforma rápida, todos. Agora, quando que se recomenda mesmo usar o CP3 e o CP4?
para concretos com meio de agressividades alta. Por exemplo, água do mar, lugares, zonas marítimas, usa-se o CP3. E concretagem de túneis de rede de esgoto, por exemplo. Também por ter uma alta agressividade, o CP3 ele é o mais recomendável. Por quê? Porque o CP3 tem na formulação dele bastante material pozolânico que protege o concreto e protege o aço também contra a agressividade, né? Isso devido à agressividade da maresia e agressividade da rede de esgoto. Então, fora isso, o cimento CP1, CP2, CP4, ele pode ser usado em quase tudo para ser das concretagens. O importante, novamente, é que o CP2 e o CP3 são os mais comuns de serem encontrados comercialmente, né? Bom, sobre as lajes. Lajes maciças de concreto armado ou laje maciça, simplesmente. Qual que é a característica dela? Que você precisa ter aí o projeto de armação, né, da distribuição. No caso aqui, por exemplo, eu tenho essa barra aqui, ó, de 4 metros de comprimento, né, 6 centímetros de dobra para cada lado. Ela se repete 27 vezes. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, tem 27 barras aqui distribuídas nesse sentido. E nesse sentido aqui, eu tenho aqui, ó, 21 barras. Então, assim, eu formo um X, né, de barras aqui ao longo de toda a distância do vão aqui. Então, ela fica com essa característica. E depois ela só recebe o concreto por cima. Não tem painéis pré-fabricados, não tem lajota, não tem nada. Né? Só concreto e aço e a forma para segurar o concreto. Ok? Vamos ver o outro tipo de laje agora. Lajes mistas ou pré-fabricadas. Basicamente, constituído de vigas de pequeno portes, vigotas, são essas vigotas aqui, né? Onde são apoiadas os blocos, que são esses blocos aqui, ó, que vocês estão vendo, ó, tá? Que podem ser cerâmicos ou até mesmo de concreto. Então, a laje mista pré-fabricada, tá? Ela vem com vigotas, né? E o enchimento aqui, né, entre as vigotas o pessoal aqui na região do Paraná se chama de blocos cerâmicos, né? Alguns lugares eles chamam de tavelas, tá? Até vou colocar aqui, ó, tavelas. Ou pode ser blocos de concreto, tá? Depois dessa montagem, né, só a título de curiosidade, os esforços vão ser absorvidos pelas vigotas. O bloco cerâmico, ele está aqui mais para impedir do concreto cair, tá? Então, ele serve mais basicamente de forma. Ele não serve para como resistência, né, da laje. Ele vai servir mais para segurar ali o concreto. Quem segura a resistência mesmo é a vigota e a armadura que vai em cima aqui para ajudar na distribuição. Porque o que acontece? Se você só tem a vigota, né? Vou fazer aqui uma analogia. Se você só tem a vigota, né, ao pisar na vigota, você esforça a vigota. Quando você tem aço de distribuição, nós chamamos de armadura de distribuição, a pessoa pisa na armadura, ela não faz o esforço direto na vigota e nem na tabela. É o aço que vai ajudar a distribuir as cargas para todas as vigotas que estão posicionadas aqui. Então,
Sobre as vigotas vai o concreto e a armadura de distribuição. Existe laje que não tem armadura de distribuição? Existe. Por exemplo, laje forro. Tem algumas edificações bem pequenas que você faz as vigotas, a cerâmica e já o concreto sem o aço. Só que aí pode ser feito dessa forma, só que aí você não se recomenda o trânsito de pessoas ou sobre as vigotas, salvo se for por uma manutenção rápida por uma pessoa só, né? Quando é laje e piso mesmo, tem que ter a armadura de distribuição. Ok? Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Então tá bom. Vamos lá. Bom, falando que estou com má qualidade na rede, que só volta a cair nesse negócio de novo. Bom, vamos lá. Laje tipo treliçada. Basicamente constituída de vigas de grande porte, treliça, onde são apoiados os blocos, que podem ser cerâmicos ou até mesmo EPS, o isopor. Então, a laje treliçada é praticamente idêntico àquela do laje mista pré-fabricada. A diferença é a viga, tá? A vigota, que nesse caso aqui ela tem uma armadura para fora, né? Onde quando você concreta, você preenche a parte de cima já com o aço dentro. Lá não tem isso, né? O aço fica embutido dentro da vigota e o aço também não é tão elaborado quanto aqui, né? Ela chama treliçada porque é uma trelicinha montada em cima do painel de concreto aqui, como vocês podem ver. Tem uma grande diversidade de alturas, né? E quanto mais alto é também a lajota ou a tabela, né? E também mais alto, e mais quantidade de concreto também, quanto mais alto, né? Qual que é a diferença da mais baixa para a mais alta? As mais altas, elas alcançam grandes vãos, né? Então, você pode ter aí treliças mais baixas para vãos pequenos, né? 3, 4 metros, e treliças mais altas, né? De 8 a 20 centímetros de altura, para vãos maiores. E vãos maiores vão maiores mesmo. Vãos aí que vão de 7, 8 metros de comprimento, né? O capeamento, que é a parte de concreto que vai sobre sobre esse sistema, né? É de 3 centímetros de altura de concreto para vigas V8 e V12, ou seja, treliça de 8 e 12 centímetros, né? E 4 centímetros para as vigas mais altas, né? Então, vai mais concreto para as vigas treliçadas mais altas, né? O D a distância entre os eixos das vigotas, né? Você observe que quanto mais alto, maior é a distância entre as vigotas, entre as treliças, né? Então, são umas características da laje treliçada. Aqui eu tenho a laje pré-fabricada de concreto protendido, né? Constituído de painéis vazados de concreto protendido com armação de aço em uma só direção. Ou seja, esse é um painel que já vem pronto de fábrica, tá? Ele vem com esses buracos que vocês estão vendo aqui, chamados alvéolos, então ela é alveolar, tá? E esses alvéolos, eles são preenchidos de concreto e aço para serem tensionados, ou seja,
a proteção é como se eu fizesse isso aqui, ó, apertasse a laje de forma que, para que, se ela for pressionada, normalmente para cima, com essa curvatura, na hora que ela receber a carga, o cabo de aço que está dentro desses alvéolos impede dela deformar. Tá? São peças de 1 metro de largura, então esses painéis normalmente têm 1 metro de largura, e o comprimento delas é de 15, de 10, desculpa, de até 15 metros de comprimento. Então, lajes que alcançam grandes, enormes vãos de 15 metros de comprimento. Então, onde que a gente costuma ver isso aqui? Em obras de pré-fabricados, né? Indústrias pré-fabricadas usam muito lajes alveolares e lajes pré-fabricadas de painéis vazados. As alturas variam de 10 a 15 e de 10 a 25 centímetros, e como ela vem já concretada da indústria, então você não precisa concretar, você na verdade monta ela no canteiro de obras, uma encaixa na outra, né, no sistema macho-fêmea, né, vai se encaixando e aí só faz o rejuntamento das peças com o concreto. Né? No caso, usa-se até, é habitual usar um grout, que é um concreto fluido. Ok? Esse tipo de painel, são peças muito pesadas e você precisa de guincho para içá-las até o local. Aqui nós temos a laje nervurada, né? E chama-se nervurada porque nos vãos entre as cubetas, que são essas cubas de cabeça para baixo aqui, né? As cubetas elas só servem para moldar a laje e ficar com esse formato aqui. E elas criam espaços para você colocar o aço. Então, você coloca aço nesses vãos aqui, e concreta tudo, né? Depois remove as cubetas, né? Você puxa, você passa desformador aqui, né? Para ela não aderir no concreto, e depois você puxa a cubeta para você aproveitar em outra obra. Detalhe, você precisa de forma de madeira para montar as cubetas e colocar as barras de aço nesses vãos que você está vendo aqui. Ela chama nervurada porque esses vãos são preenchidos com aço e concreto, onde formam-se as nervuras, né? Então elas funcionam como se fossem várias viguinhas, né? Várias viguinhas, tanto no sentido quanto no outro sentido. Nesse desenho aqui dessa imagem que vocês estão vendo aqui que perto do pilar não tem as nervuras, né? Você vê praticamente uma laje maciça perto do pilar. Por quê? Porque muitas vezes a nervura ela não coincide com o pilar, né? Então, e para evitar o efeito perfuração, né? Porque o pilar ele pode perfurar a laje, né? Então, ele faz uma laje maciça, bem reforçada de aço, para que o pilar não consiga perfurar a laje. Né? Então, você pode observar que aonde tem pilar, não é feita a nervura, e sim uma laje maciça, presa, lógico, a parte nervurada. Né? A nervurada também alcança grandes vãos, não está escrito aqui, né? Mas a vantagem dela, atinge grandes vãos, né? Grandes vãos que podem chegar até 20 metros de comprimento. Tá? Então, obras de grande porte, escolas, hospitais, edifícios, você pode usar aí a laje nervurada. Outra vantagem, né? Eu vou até colocar aqui, vantagens.
Outra vantagem, você pode aplicar, né? Aplicar carga de parede em qualquer posição da face superior da laje. Ou seja, você não precisa de vigas aonde vai ter parede, né? No caso no caso da laje treliçada e da laje pré-fabricada, a mista, você precisa ter definido já a viga aonde vai ter parede, porque é a viga que vai sustentar a parede. No caso da laje nervurada, como são várias viguinhas, qualquer lugar que você colocar a parede não vai ter grandes consequências de carga, né? Lógico, desde que ela seja dimensionada para isso também, né? Mas são vantagens que a laje nervurada tem, ok? Bom, sobre lajes de concreto, o que a gente tinha para abordar era exatamente isso, né? Aí eu vou fazer assim, já que nós temos um pouquinho de tempo aqui, eu vou resolver para vocês os exercícios que foram propostos e já estão lá disponíveis para ser entregue até semana que vem, ok? Até aqui, alguma dúvida, pessoal? Ivan? Oi, professor, estou aqui. Até aqui, tranquilo? Beleza. A Vanessa também, que sempre faz pergunta para mim aí, tem alguma dúvida? Por enquanto, tranquilo, professor. Professor, mas Tranquilo, tinha uma né? pergunta aqui no bate-papo do Gustavo. O senhor viu? Não vi. O que ele está perguntando lá? Professor, como é feita essa pesagem na obra? Ele perguntou. A da ferragem? Acho que é. Tá. Então, como eu disse para vocês, a maioria das obras, eu diria, aqui vamos pegar Paranavaí, Maringá, Londrina. Nenhuma obra faz pesagem, né? Aonde tem o hábito de fazer pesagem? São Paulo, Rio de Janeiro, principalmente Rio de Janeiro, né? Que a gente já sabe lá que o pessoal lá é tudo malandrinho, né? Então, assim, aí nesse caso, o pessoal tem o hábito de deixar essas balanças grandes, industriais, sabe essas balanças usadas para pesar saco de café? O pessoal tem uma dessa na obra, que é para pesar não só aço, mas ele pesa tudo, pesa cimento, pesa o que puder lá pesar. Então, essas obras de grande porte nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, têm o hábito de pesar, tá? Mas nós temos aí também aquelas balanças de mão, também, que é um... Como é que chama aquilo lá mesmo, meu Deus do céu? Tem até um nome lá, não vou lembrar o nome. Né? Você quer aquelas balancinhas de mão que você coloca, pendura o produto na frente e ele marca o peso. Então ele pode pesar por ali também, tá bom? Mas não é habitual. Vou falar para vocês aí, de cada 10 obras visitadas aqui em Maringá, as 10 não fazem esse tipo de atividade, porque acham até desnecessário pesar. O autor é que colocou essa questão, porque deixa eu ver de onde que ele é aqui. De São Paulo. O autor é de São Paulo e lá tem o hábito de pesagem, né? São Paulo, Rio de Janeiro tem o hábito de pesar. Bom, então eu vou compartilhar com vocês aqui a atividade da semana. Deixa eu ver aqui onde nós estamos. Deixa eu achar a atividade primeiro.
Vamos lá, documentos. FATESC, tecnologia, trimestre 3, atividade remota de 11 de agosto a 18 de agosto. Vamos lá, agora eu vou compartilhar com vocês aqui. Vamos lá, aqui, atividade. Tá ok? Tá dando para ver a atividade aí? Sim, né? Sim ou não? Tudo certo, né? Vocês estão vendo a atividade, né? Positivo. Positivo, beleza. Vamos lá. Responda as questões abaixo. Então, essa atividade já está lá para vocês responderem, tá? Depois, ou vocês assistem um vídeo ou anotem aí para vocês responderem lá. Sabe-se que uma barra de 3,16 polegadas tem diâmetro tabelado de 5 milímetros. Porém, sabe-se que 1 polegada equivale a 25,4 milímetros. Portanto, há um arredondamento de diâmetro em milímetros. É uma afirmação. Qual será o diâmetro correto da barra de 3,16 polegadas? Justifique a resposta. Então, vamos lá. Resposta para esta pergunta. Vou em vermelho aqui para... então, se 1 polegada é 25,4, né? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar 3/16 polegadas, multiplicar por 25,4 milímetros, porque cada polegada tem 25,4 milímetros. Se eu dividir 3 por 16, vamos lá, igual 3 dividido por 16, eu vou ter 0,1875, que multiplica 25,4 milímetros, que vai ser igual, então, a 4,7625. Isso, 4,7625 milímetros, né? Ou seja, mesmo que ela esteja tabelada, o diâmetro não é de 5, e sim de 4,76. Vamos pôr 4,76 milímetros. Então, essa diferença, né, é muito pequena. Então, para facilitar aí os projetos estruturais, né, toda vez que aparece a barra 3,16 polegadas, aparece esse diâmetro aqui, ó, de 5 milímetros. Ajuda também no cálculo estrutural, porque então, senão eu teria que colocar toda hora 4,76, 4,76, e aí o cálculo sempre vai estar com o número quebrado, né? Então, é feito o arredondamento mais para facilitar a vida de quem está comprando, de quem está vendendo e de quem está calculando. Calculando a questão estrutural. Então, a justificativa aqui seria que a barra, né, de 3/16 polegadas, não possui 5 milímetros e sim 4,76 milímetros por questões de arredondamento para fins de cálculo. Aí eu vou pôr aqui entre parênteses estrutural e orçamentário.
Qual barra tem diâmetro maior entre meia polegada e 3/8 polegada? Então, o raciocínio é o mesmo, né? Vou começar aqui pelo meia polegada. Eu vou fazer a mesma conta lá, ó. 3,16, não, agora é meia polegada. Dá 12,7. Aí, ó, me ajuda aí, vai. Então dá 12,7 milímetros, né? O outro é 3/8 polegadas. 9,52. 9,2 milímetros. Que é o aproximadamente tabelado lá, 10 milímetros. Então qual que é o maior? 12,7. Diâmetro maior. Ok? Quantos milímetros tem uma barra de 5,16 polegadas? 7,94. 0,94 milímetros, é isso? Que é o aproximadamente 8 milímetros. Qual tipo de laje, na verdade, né? Qual tipo de laje ou quais tipos de lajes são mais recomendadas para grandes vãos? Vamos lá? Lembrando aí da aula de hoje. Pode chutar. Deixa eu ver se eu tenho alguém respondendo. Não? Pode escrever aqui, ó, se tiver com vergonha. Pode falar. Eu lembro que o professor até escreveu lá na apresentação lá, mas eu não lembro o nome não. Ó, o painel pré-fabricado, protendido e a laje perfurada. São os dois. A treliçada e a laje pré-fabricada mista e a laje de concreto armado, elas são para pequenos vãos, tá? Vãos aí de no máximo 5 metros e meio. A treliçada até chega a 6, 7, mas passou de 7 metros, aí já recomenda-se a pré-fabricada, protendido, e a laje nervurada, tá? Passou de 7 metros e meio aí, já recomenda essas duas aqui. Com base no TCPO, ao TCPO aparecendo de novo, calcule o material necessário para uma laje de cobertura de uma residência de 100 metros quadrados. Vamos lá na tabela TCPO, tá aí. Resposta. Vamos lá, carpinteiro. Vou colocar aqui.
vai ser igual. Vamos ver aqui que eu não estou enxergando direito. 0,73 é o consumo, né? Lembrando que, ó, o cálculo de mão de obra, vai ser igual consumo vezes a quantidade. No caso, a quantidade aqui é os 100 metros quadrados. Então, o consumo do carpinteiro, 0,73 horas por metro quadrado, 0,73 horas por metro quadrado, e multiplica 100 metros quadrados, que vai dar 73 horas. dividido por 8, 9,12. armador, 0,15 horas por metro quadrado, vezes 100 metros quadrados, eu vou ter, então, 15 horas. Se eu dividir as 15 horas por 8, aproximadamente 1,9. né? Confere ou não? Positivo. Ô, professor, ali no carpinteiro, ele Como? vai arredondar no carpinteiro. Deu No carpinteiro? 9,12 dias, né? Isso. Deu 9,12 dias, né? Vai arredondar para 9 dias e meio ou 10? Na verdade, assim, você pode ter um carpinteiro que trabalhe 9 dias e meio. Você pode ter aqui, ó, 9 dias e 4 horas, por exemplo. Você pode fazer um contrato desse tipo, por exemplo. Tá? Ok? Ok. Ou até 10 dias, porque pode ser que ele não consiga fazer o trabalho em 9 dias, ele precisaria de mais um dia. Só que aí você corre o risco de faz o contrato, paga um dia a mais e ele não precisa trabalhar esse um dia a mais. Mas também não é isso que vai deixar a obra mais pobre, né? Pedreiro é 0,40 horas vezes 100 metros quadrados. Eu vou ter, então, 40 horas de trabalho dividido por 8, que é igual a 5. 5. Isso. Ok. Agora vem o material, né? Não, tem servente ainda. Servente é igual a 1,83 horas por metro quadrado vezes 100. Eu vou ter aqui 183 horas, né? Dividido por 8, que é igual a 23. 23 dias. Bom, areia agora. Areia lavada. Tipo médio. Tá vendo aí, ó? O próprio TCPO já coloca areia. No caso aqui, ele coloca areia média, não a grossa, né? Mas lavada. Ela tem aqui 0,03 metros cúbicos, é isso? 0,305. 0,305 metros cúbicos vezes por metros cúbicos por metro quadrado, né?
vezes 100 metros quadrados. Vai dar quanto isso aí, Ivan? 0,3? 3,05. É 3? 3. Desculpa de areia. É verdade, 3,05. Depois vem pedra britada. Pedra britada 1. Zero vírgula 0,0069 metros cúbicos por metro quadrado, vezes 100 metros quadrados, que é igual a 0,69 metros cúbicos de pedra britada 1. Pedra britada 2. 0,0207 vezes 100. Igual a quanto? 2,07. É 2? Ou 0,207? Não, é 2. Peraí. 0,0207. Peraí. É 0,2. Aqui tem um zero a mais, tá? Então tá certo. 2,07? Positivo. Então, repare que vai mais pedra britada número 2 nessa laje do que a 1, ó. Tá? Mas isso porque esse tipo de laje, que é a laje pré-fabricada, para forro, interesse 38, né? Que mais? Barra de aço CA50, 1/4 polegada. Barra de aço, 1/4 polegada. Gasta-se, consome-se 1,89 quilos por metro quadrado, né? Vezes 100 metros quadrados, que aí vai dar 18,90, é certo, Ivan? Não, senhor, 189. 89? Cansado já, né? 189 quilos. Aqui, eu poderia perguntar para vocês quantas barras de 12 metros vão. Como é que eu faço essa conta aí? Eu tenho que ir lá na apresentação e buscar lá 1/4 polegada, na tabela, pesa 1/4 polegada, pesa 0,25 quilos por metro. Desculpa. Então, se ela pesa, vou convertendo em barras de 12 metros. Eu tenho aí, ó, cada metro pesa 0, quanto mesmo que eu falei? 290? 250. 0,250 quilos por metro. Né? A barra de 1/4 polegada. 1/4 polegada pesa 0,25 kg por metro. Como eu tenho, então vou até escrever assim, ó, portanto, eu tenho aí o consumo igual a 189 quilos dividido por 0,250 quilograma por metro. Aí vai sobrar, o resultado vai sair em metros. Que vai dar quanto aí, Ivan? 756 metros.
756 metros de barra. Só que cada barra tem 12 metros. Então, dividido por 12. 63 barras. 63 barras. Seria essa a resposta em barras, né? Ou 189 quilos de aço, 1/4 polegada, ou 63 barras de 1/4 polegada. Se você quiser tirar a prova dos 9, é só multiplicar. 63 barras de 1/4 polegada pesa 63 barras de 1/4 polegada pesa 0,25 por metro, mas eu tenho 12, né? Então, 63 barras vezes 12 metros. Vezes 0,25. Vezes 0,25. Aí eu vou chegar naquele valor ali de 189. Positivo. Né? 189 quilos. Só para ilustrar. O que mais? A laje, eu não vou fazer a conta da laje, porque ó, é 1 metro quadrado, eu tenho 100 metros quadrados, então laje pré-fabricada, laje pré-fabricada vai ser igual a 100 metros quadrados. Eu não vou fazer conta. Aí tem prego. O bom do TCPO é isso, até prego ele orça. Prego 18 por 27, inclusive ele fala que tipo de prego é. 0,03 kg por metro quadrado de laje, né? Vezes 100 metros quadrados. Eu vou ter aí 3 kg, Ivan? Positivo. Tá acabando. Pontalete. Pontalete, eu tenho pontalete 3 por 3 polegadas, né? 3 por 3 polegadas. Eu vou consumir 0,97 metros por metro quadrado, né? Por 100 metros quadrados, eu vou ter, então, 97 metros, né, Ivan? Isso. Ó, aqui também poderia, assim, se os pontaletes, cada pontalete tivesse 3 metros de comprimento, quantos pontaletes seriam, se eu dividisse por 3? 33. 30 pontaletes, 3 metros. Poderia ter essa resposta aqui, tá? Mas eu não foi especificado o comprimento do pontalete. Sarrafo 1 por 1/4, sarrafo 1 por 4 polegadas, né? O consumo é 0,97 metros vezes... Professor, Oi. tá pequenininho lá, mas o pontalete não é 1,71? E eu pus o quê? 0,97. Onde que eu sei? Eu peguei o de baixo, né? O 0,97 é o sarrafo. Dá 171 metros. 171 metros, dividido por Aí dá 3. 57. 57. Desculpa aí, eu peguei o de baixo. Tô querendo acabar a aula, né? Eu tô bom de vista, porque tá longe, tá pequena aqui a imagem. Oi? E eu tô bom de vista, porque tá pequenininha a imagem lá. É porque se eu aumentar, aí fica assim, ó. Não, tá bom, mas é que tava pequenininho, mas mesmo assim deu pra ver lá. Tá, o sarrafo esse sim é 0,197, vai dar 97 metros, né? E aí vai dar 33, você falou, né? Isso. E por fim, né? Betoneira elétrica
que o consumo é 0,0061 horas por metro quadrado, horas de produção por metro quadrado, né? Vezes 100 metros quadrados. Vai dar? 0,61. E a 1 horas. É mais ou menos o que? 35 minutos? Aproximadamente? É, Ivan? 0,6 vezes 60, 42 minutos. 47, professor. 47 minutos. Tá aí o cálculo dos. Deixa eu mudar aqui. O cálculo dos materiais e mão de obra para essa laje de 100 metros quadrados, feita de laje pré-fabricada comum para forro. Professor, só corrige lá, é 36,6 de minutos. 36 minutos e meio. Aqui? É. 36? É 36. 37, é. Tá. Então, beleza. Tá certo? Beleza. Assim nós encerramos aí a aula de hoje. Vou até salvar aqui como gabarito esse negócio. Tá bom, gente? Tem alguma questão que vocês queiram pontuar aí? Professor, coloque essa tela aí das respostas aí inteira para mim aí, tem como? Fala assim, ó. Isso? É, mas consegue colocar ela... Pera aí, deixa eu dar uma de Alessandro aqui. O Alessandro, ele é o rei do sprint, né? Puta, professor, espera um pouquinho que estava programado aqui um tempo aqui, ó. Pera aí. Rei do Aí, sprint. agora pode subir aí. Pode subir, professor. Subir? É, isso daí. Tranquilo. Tranquilo? Obrigado. Fechou então, gente? Fechou, Dan. Pra mim, Então tá bom, fechou. ó. Queria desejar para vocês aí uma boa noite, boa semana e se cuide aí, tá bom? Obrigado, professor. Pra você também. Beijo para vocês aí. Fique com Deus. Ah, amém. Tchau, senhor também. Abraço. Boa noite.